Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los com a gente na manhã desse santo dia, para mais um momento do estudo da Bíblia Sagrada. Damos início à nossa escola bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo, convidando o irmão Aninho para nos elevar a Deus em oração. Fechemos os nossos olhos. A paz do Senhor, irmãos. Nesse momento eu quero convidar vocês, juntamente comigo, para estar orando a Deus pelo esse início de escola bíblica. Curva sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, para te agradecer e te pedir, ó Pai, pela essa escola bíblica. Que nessa manhã, cada aluno que está na tua casa, que o professor dessa manhã venha ser usado por ti. Que nós possamos ter a nossa mente aberta para aprender a tua palavra, Pai. Que cada um, ó Pai, que está, Jesus, vendo esse vídeo, cada um que está vendo essa escola bíblica, ele possa ser ministrado através do teu ensino e através da tua palavra. Abençoe cada aluno, abençoe o professor e abençoe essa hora que nós estamos aprendendo a tua palavra. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado, maninho. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor? Vamos bendizer o nosso Deus, abrir os nossos corações. Cantemos o hino Vigiar e Orar com a diaconisa Rosinha. Cantemos todos. Vamos cantar, louvar ao Senhor. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim, orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim, orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim, orar. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, pode o mortal ao céu chegar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim, orar. Amém. Amém. Que lindo louvor. Obrigado, diaconisa Rosinha, que o Senhor continue abençoando sua vida. Vamos ao estudo da nossa lição de hoje. Estamos estudando a série de lições bíblicas com o tema Deus Conosco. São estudos baseados no Evangelho de Mateus. No sábado passado, estudamos a lição de número 8, com o tema Oposição em Alta, quando nos conscientizamos de que sofrer oposição por causa de Cristo é tanto inevitável quanto recompensador. Estudamos que a rejeição ao Rei Jesus foi intensificada no final do seu ministério, sendo rejeitado pelos seus conterrâneos, por Herode Antipas,
pelos escribas, pelos fariseus e também pelos saduceus. Vimos ainda que no final do seu ministério, o programa do rei foi clarificado, quando Jesus esclareceu aos seus discípulos sobre 3 aspectos do seu programa redentor: a edificação da sua igreja, a sua iminente morte na cruz e a manifestação da sua glória futura na transfiguração. O tema da lição de hoje, de número 9, lições em meio aos conflitos, e tem como objetivo refletir sobre os princípios ensinados por Jesus diante de oposições e adversidades. O nosso texto básico está em Mateus 19, verso 3, e diz assim: aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Nossa introdução. Como você reage à rejeição intensa? Em situações semelhantes, há aqueles que se entregam ao desespero e sucumbem à inércia. Outros tomam decisões precipitadas e perdem o controle. Contudo, há os que enfrentam a crise de forma destemida, sem se deixar levar pela adversidade. Estes não se entregam nem desistem. Conforme analisaremos no texto de Mateus 17, 14 até Mateus 20, 34, frente às hostilidades ao seu ministério, Jesus se ocupou em instruir os seus discípulos. Ele aproveitou esses momentos em que a sua pessoa e a sua obra estavam sendo rejeitados para ensinar sobre como deve viver um filho do reino. Lições em meio aos conflitos é o que Jesus provê nesta parte do texto. Vamos lá então. De olho no texto. A perseguição não nos isenta das obrigações espirituais. Ela não é uma desculpa para abandonarmos o nosso processo de santificação. Ao contrário, os crentes devem continuar íntegros, estando ou não sob ataque adversário. Por isso, Jesus se preocupa em dar instruções essenciais a fim de que seus discípulos permaneçam firmes. Aqui são 8 instruções dadas por Jesus neste sentido. Vejamos cada uma delas. Vamos à primeira. É preciso ter fé. Os discípulos não puderam curar um menino possesso, de acordo com Mateus capítulo 17, versículos 14 a 16, mesmo tendo recebido a autoridade de Jesus para isso. O motivo desse fracasso estava claro nas palavras do Mestre. A fé de vocês, a fé que vocês têm é pequena. Eles também falharam na oração e na disciplina espiritual do jejum. Porque de acordo com o que está registrado em Mateus 17, o versículo 21, Jesus orienta que esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Talvez os discípulos tenham se acomodado durante a ausência de Jesus, deixando de orar, enfraquecendo deste modo a sua fé, ficando despreparados para a crise que se seguiu. A autoria dada por Cristo não nos exime do preparo espiritual. A falta de fé é resultado da ausência de intimidade com Deus. E os discípulos aprenderam esta lição da forma mais difícil. A primeira instrução de Jesus para que continuemos íntegros, estando sob ataque do adversário, é que precisamos ter fé. Vamos à segunda instrução. Dê o exemplo.
Jesus instruiu os seus discípulos a serem exemplares no âmbito financeiro. Para isso, ordenou que Pedro pescasse um peixe e de sua boca tirasse uma moeda. O motivo: para pagar, disse Cristo, o meu imposto e o seu. O imposto em questão havia sido instituído no tempo de Moisés, de acordo com Êxodo 30, versículo 11. E era usado no tempo de Jesus para a manutenção do tabernáculo e do templo. A exemplo do que mostra Cristo, é dever do crente pagar o que deve. É este o exemplo que Cristo nos mostra aqui. É dever do crente pagar o que deve. É oportuno dizer que Jesus, sendo o Filho de Deus, ele poderia ter reivindicado isenção do pagamento do imposto, pois os filhos estão isentos. Mas ele preferiu abrir mão desse direito por um motivo: para que os que estavam à sua volta, os seus discípulos e os que seguiam Jesus, para que esses não fossem escandalizados. E para evitar o escândalo, Jesus fez mais do que sua obrigação. Com ele aprendemos a ser fiéis em honrar nossos compromissos financeiros, repudiando a sonegação indevida. A primeira instrução de Jesus, para que continuemos íntegros, estando sob ataque do adversário, é que precisamos ter fé. A segunda é que nós precisamos dar o exemplo. Vamos à terceira instrução: seja humilde. Os discípulos queriam saber quem é o maior no reino dos céus. Mateus 18, versículo 1. Mas Jesus lhes ensinou um princípio valioso, o princípio da humildade. E como é que Jesus fez isso? Ele chamou uma criança, pôs no meio deles e disse: quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A criança não se apega ao status social e depende de quem cuida dela. O próprio Jesus fez isto. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso sim, é humildade autêntica. Renúncia. A humildade também evita os dois extremos: pensar menos de si mesmo ou pensar mais de si mesmo. De acordo com Êxodo 3:11, a humildade evita que pensemos menos de nós mesmos. Diz o texto de Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aqui Moisés pensa de menos a seu respeito. Este é um extremo a ser evitado. O outro extremo é pensar mais de si mesmo, conforme a orientação de Paulo em Romanos capítulo 12, o verso 3, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Além disso, quem é humilde ajuda a edificar os outros. Quem é humilde é uma pedra de apoio e não uma pedra de tropeço na vida dos outros. Para a mãe dos filhos de Zebedeu, lembrou Jesus: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Quem é humilde, põe o dever de servir os outros acima do direito de ser servido pelos outros. Muito bem.
A primeira instrução de Jesus para que continuemos íntegros, estando sob ataque do adversário, é que precisamos ter fé. A segunda é que precisamos dar o exemplo. A terceira é que precisamos ser humildes. Vamos à quarta. Restaure a harmonia. Não estamos isentos de entrar em conflito com o nosso irmão na fé. Jesus dá a entender isso ao conjecturar Mateus 18,15, que diz: se o seu irmão pecar contra você. Quando isto ocorre, como se deve proceder para restaurar a harmonia entre as partes? Jesus ensina 3 passos a serem seguidos nesses casos. O primeiro passo é apontar a ofensa. Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Para evitar fofocas e promover reconciliação, isso tem que ser feito no primeiro momento em particular. Não deu certo? O segundo passo é recorrer a 1 ou 2 testemunhas. Verso 16. Essa atitude deve ser tomada se o ofensor não reconhecer o erro. Aí, sem parcialidade, as testemunhas tomarão conhecimento do problema a fim de promover a reconciliação. Todavia, se isso ainda não funcionar, é preciso recorrer ao terceiro passo, que é levar a questão para a igreja. Se ainda assim o ofensor resistir, deverá sofrer a devida punição. Muito bem. A primeira instrução de Jesus para que continuemos íntegros, estando sob ataque do adversário, é que precisamos ter fé. A segunda é dar o exemplo. A terceira é ser humilde. A quarta é buscar a harmonia. Vamos à quinta. Perdoe sempre. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Mateus 18, 21. Aproveitando a dúvida de Pedro, Jesus expõe outra lição, a saber, que não há limites para o perdão. Isso está no versículo 22. E eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Com isso, Jesus não está dando carta branca para o ofensor continuar pecando, mas apenas admitindo que o ser humano não está imune a errar de novo. Ao contar a parábola do servo impiedoso, que está nos versículos 21 até o 35, Jesus ensina o motivo pelo qual devemos perdoar sempre. E lá, a parábola, a moral se resume de que nós devemos perdoar sempre, porque nós fomos perdoados por Deus. Fomos perdoados de uma grande dívida. O servo impiedoso suplicou por perdão, mas não agiu com misericórdia ao seu devedor. Pensemos um pouquinho na parábola do servo impiedoso. Ela fala de um rei que chama os seus servos para acertar contas com ele. Um dos servos devia 10.000 talentos, uma quantia impagável. Alguns comentaristas sugerem um montante de, no mínimo, 10 milhões de dólares. O objetivo da parábola, neste primeiro momento, é mostrar que o servo tinha uma dívida a qual não podia pagar. Entretanto, o servo clama por misericórdia ao rei e tem a sua dívida perdoada. Após ter tido a sua dívida perdoada, vem um segundo cenário. Jesus diz que o servo incompassivo também tinha um devedor, que lhe devia apenas 100 denários. A quantia mais aceita entre os estudiosos é de que 100 denários seria
hoje algo em torno de R$ 87. Pouco mais, um pouco menos. Este segundo devedor igualmente pede perdão de sua dívida. Mas o que havia sido perdoado de um montante espetacular por parte do rei, e que recebeu perdão, não demonstrou compaixão e agiu com maldade para com o seu devedor. Quando o rei soube do que havia acontecido, entregou esse servo incompassível aos seus torturadores. O texto original usa um termo grego que indica oficiais designados pelos tribunais, cuja tarefa era torturar aqueles que tinham cometido crimes terríveis. Quando o rei diz que o servo incompassivo deveria ser torturado até que a dívida fosse paga, obviamente, isso significava que ele jamais escaparia daquele tormento. Isso porque a sua dívida era impagável. Passaria a vida toda em sofrimento. Por isso, ele foi julgado com rigor. E indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Jamais devemos negar o perdão a alguém, pois do mesmo modo Deus jamais nos deixou de perdoar. A primeira instrução de Jesus para que continuemos íntegros, estando sob ataque do adversário, é que precisamos ter fé. A segunda é dar o exemplo. A terceira é ser humilde. A quarta é buscar a harmonia. A quinta é perdoar sempre. Vamos à sexta. Mantenha-se fiel. No intuito de surpreenderem Jesus, os fariseus fizeram-lhe outra de suas perguntas capciosas. Mateus 19, versículo 3, a terceira parte do versículo. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? A resposta de Jesus foi direta. O que Deus uniu, ninguém separa. O casamento foi feito para durar até o fim da vida de um dos cônjuges. Portanto, o homem e mulher precisam se manter fiéis um ao outro, a fim de cumprirem esse propósito divino. Todavia, Jesus também deixa claro que a dureza do coração do homem o instiga ao divórcio. O mestre ensina que há somente uma base legal para que isto aconteça: as relações sexuais ilícitas. O divórcio, contudo, é o último recurso e não a primeira opção, pois numa relação machucada há espaço e tem que haver espaço para o perdão, tem que haver espaço para a cura e há de se ter espaço para a restauração. Que o amor e não a dureza de coração regue a relação conjugal dos filhos e das filhas de Deus. Muito bem. Vamos recapitular de novo. A primeira instrução de Jesus para que continuemos íntegros, estando sob ataque do adversário, é que precisamos ter fé. A segunda é dar o exemplo. A terceira é ser humilde. A quarta é buscar a harmonia. A quinta é perdoar sempre. A sexta é manter-se fiel. Vamos à sétima. Abnegue-se. Jesus instruiu a um jovem rico sobre o princípio da abnegação. Mateus 19, 21 diz assim: vá, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O jovem entendeu que para ser um discípulo de Jesus, teria que renunciar suas posses. Por isso não quis fazê-lo. Este é um caso inédito na Bíblia. Via de regra, as pessoas
que procuravam a Jesus, que se aproximavam de Jesus, chegavam à presença de Jesus, saíam dali, saíam da presença de Jesus melhor do que chegaram. Neste caso, o jovem rico saiu pior do que chegou. Ele fez uma opção pela riqueza e rejeitou o reino de Deus. Fez uma opção pela vida abundante, pela riqueza física, fez uma opção finalmente pelo inferno, quando renunciou seguir Jesus. Para ser um autêntico discípulo de Cristo é necessário estar disposto a abnegar-se. Aqueles que não abrirem mão do amor ao dinheiro, do amor às pessoas, do amor à própria vida, jamais seguirão Jesus de verdade, jamais. Ao contrário do jovem rico, os discípulos renunciaram tudo por amor a Cristo. Nós deixamos tudo para te seguir. Aqueles que se abnegam por amor a Cristo, receberão, diz o texto, nessa terra 100 vezes mais, e por fim herdarão a vida eterna. A primeira instrução de Jesus para que continuemos íntegros, estando sob ataque do adversário, é que precisamos ter fé. A segunda é dar o exemplo. A terceira é ser humilde. A quarta é buscar a harmonia. A quinta é perdoar sempre. A sexta é manter-se fiel. A sétima é abnegar-se. Vamos à oitava e última instrução de Jesus para que continuemos íntegros, estando ou não sob o ataque do adversário. Oitavo, entenda a graça. Jesus se propôs a ensinar aos discípulos o princípio da graça divina por meio da parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus 20, versículos 1 até o 16. Olha que interessante. O primeiro grupo de trabalhadores trabalhou das 6 da manhã até as 6 da tarde. O segundo grupo de homens trabalhou entrando um pouquinho mais tarde. Entra às 9 da manhã e também vai até às 6 da tarde. O terceiro grupo entra ao meio-dia e vai até às 6 da tarde. O quarto grupo de trabalhadores entra às 15, às 3 horas da tarde, e vai até às 6, trabalham apenas 3 horas. E tem ainda um último grupo de trabalhadores, que é o quinto grupo, que entra às 5 da tarde e sai às 6 da tarde. Trabalha apenas 1 hora. Acontece que o dono da vinha pagou o mesmo valor para todos os grupos, tanto para os que trabalharam o dia inteiro, para os que trabalharam mais, quanto para os que trabalharam menos. Quem trabalhou das 6 da manhã até às 6 da tarde recebeu a mesma quantia daquele que entrou às 5 da tarde e saiu às 6. Jesus mostrou que Deus não trata os homens de acordo com o princípio do mérito pessoal, que Deus não trata os homens pelo princípio da justiça própria e nem tampouco da economia divina. Ao entendermos a graça, temos a clara percepção de que não merecemos a salvação que nos foi proporcionada, pois ela não vem de nós. É dom de Deus. E foi assim, em meio à perseguição ao seu ministério, que Jesus proporcionou aos seus discípulos preciosos ensinamentos sobre fé, exemplo, humildade, harmonia, perdão, fidelidade, abnegação e graça. Bem-aventurados são aqueles que levam a sério esses princípios. Agora estamos entrando na parte das perguntas. São 4 perguntas que finalizam esta primeira parte da nossa lição, onde estudamos sobre 8 lições em meio aos conflitos.
A primeira pergunta será respondida pelo irmão Álvaro, a segunda pelo diácono Jorge, a terceira pela diaconisa Dorinha e a quarta pela diaconisa Janigói. Vamos às perguntas. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou fazer a leitura da primeira pergunta dessa lição. Que lições os discípulos aprenderam nos episódios da cura do menino possesso e da moeda tirada na boca de um peixe? O que essas lições têm a ver com o crente de hoje? A resposta está em Mateus 17, de 14 a 20, nos versículos 26 e 27. Lições importantes nos são dadas por meio desses dois episódios. No primeiro caso, os discípulos não conseguiram curar o menino da possessão porque a sua fé era pequena e não se prepararam para tal ação. Eles falharam na oração e no jejum. Faltou então intimidade com Deus, consequentemente, mais fé. No segundo caso, Jesus também instruiu os discípulos a darem exemplo no âmbito financeiro. Ele ordena a Pedro que pesque um peixe e tire da sua boca uma moeda para pagar o imposto de Pedro e de Jesus, sendo que Jesus não era obrigado a pagar esse imposto. Creio que não basta só acreditar em Deus, mas temos que estar sempre preparados para as lutas que surgem em nosso caminho. Cristo também sugere que honremos nossos compromissos financeiros, mesmo que lhe pareça de cobrança injusta. É isso. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estou respondendo à pergunta 2, que diz: o que fez Jesus para ensinar a lição da humildade ao discípulo? E quais os passos que surgiu em favor da harmonia entre as pessoas? Comente com base em Mateus 18, de 1 a 4 e 15, 17. Então ele fala que para você ser humilde, você tem que se comportar igual uma criança. Ele dá esse exemplo. Jesus ensinou um princípio valioso, a humildade. Como fez isso? Chamou uma criança, pôs no meio dele e disse: quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, você tem que se comportar igual uma criança. Você tem que ter humildade, simplicidade e você ser uma pessoa normal. Sem mágoa, sem ressentimento um com os outros. Ele também dá. Ele mostra aqui também sobre a harmonia. Ele fala assim: se alguém está irritado com você, levantou um falso testemunho, você tem que ir até ele em particular e falar: ó, irmão, o que eu fiz? Me perdoa. Se ele não aceitar, chama 2 irmãos, leva e fala na frente para os irmãos ser testemunho. E também você tem que, já que ele não aceitar, você entrega à igreja. Fala para o pastor o que você fez. Você não tem mágoa contra ele. E isso, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Vou responder a pergunta de número 3. O que Jesus ensinou sobre o perdão por meio da parábola do servo impiedoso? E o que ele responde ao ser questionado acerca do divórcio? Aqui começa Pedro perguntando a Jesus: quantas vezes perdoarei o meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7, mas 70 vezes 7. Porque Jesus conhece o coração do homem e não há limites para o perdão, como também não há limites para o pecado. Se nós temos que perdoar 490 vezes, é porque nós já pecamos muito mais do que isso também. Por isso que Jesus diz que conhece o nosso coração. Aí nós vamos ver aqui o credor incompassível, que quer dizer falta de compaixão. Ele queria o benefício próprio para ele, mas ele não executou o mesmo para aquele que lhe devia. Tanto que o servo
que o seu senhor soltou e perdoou as suas dívidas. O senhor do credor incompassivo perdoou a sua dívida e o liberou, lhe deu liberdade. Enquanto que ele encontrou no caminho com o seu conservo que lhe devia também dinheiro, lançou mão dele sufocando-o, agredindo-o, e disse: paga o que me deves. Então aqui a gente vê que ele foi perdoado, mas não perdoou aquele que lhe devia. Eu falo muito sobre a oração do Pai Nosso, quando fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui é nós sermos justos com todas as coisas. Por isso que quando Jesus nos diz essa palavra, nós não podemos pedir perdão para Deus dos nossos atos se nós não perdoamos o nosso irmão. Para que nós sejamos felizes, nós temos que liberar o perdão, que através dele, nossa oração alcança o coração de Deus. Assim eu creio. Relacionado ao divórcio, hoje virou uma banalidade, mas pela palavra de Deus, ele só era permitido em caso de repúdio. Porque no relacionamento não pode haver o repúdio entre os casais. E também o adultério. Por isso que o Senhor procura de todas as maneiras resolver, sanar essa dificuldade entre os casais. Porque ele sabe que existe a falta de perdão no relacionamento que leva ao divórcio. Mas se o amor existir entre ambos, com certeza o Espírito Santo dominará esses corações e haverá o perdão, a reconciliação. Então, assim dizendo, essa palavra diz a respeito do perdão. Pedro queria saber se podia perdoar aquele que lhe tinha cometido pecado. O credor não praticou esse exercício. E aqui sobre o divórcio, se não haver concordância entre ambos, não pode haver a nova união ser feita. E também nós temos que entender que a palavra de Deus fala assim, que aquilo que o que Deus uniu não separe o homem. Então, que o homem não age por si mesmo, dando fim a um relacionamento, a um matrimônio, mas que ele busque a direção de Deus para que Deus possa agir em favor deles e esse lar ser novamente restaurado pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos queridos. A pergunta número 4 diz assim: segundo Jesus, o que envolve o princípio da abnegação e o que tem a ver a graça com a nossa salvação? Comente após ler Mateus 19, versículo 27 e Mateus 20, dos versículos 1 ao 16. O versículo 27 diz assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Quando Pedro fala tudo deixamos e te seguimos, ele simplesmente está explicando o que é abnegação, o que é abnegar-se. Então, assim, o princípio da abnegação é isso, é deixar tudo e seguir a Cristo. É entender que todas as coisas estão em segundo lugar. Todas as coisas vêm depois de Cristo. Essa é a abnegação. E é um exercício muito difícil, porque nem sempre a gente consegue vislumbrar de forma tão clara assim o que a gente deve deixar de lado. Às vezes nós damos muito mais importância para coisas que são menos importantes e não enxergamos as coisas importantes. Os discípulos, eles dão a receita aqui: nós deixamos tudo para te seguir. Em seguida, quando a gente lê a parábola dos trabalhadores na vinha, o que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar lá o exemplo máximo da graça. Não é o quanto se trabalhou, não é que horas chegou, não é o que foi feito. A graça é um dom e esse dom vem de Deus. Então não importava quem chegou, o que fez, se trabalhou 1 hora, se trabalhou 10 horas.
A graça alcança a todos indistintamente. Abnegar-se é um dos atos dos discípulos. Alcançar a graça é um dom de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado a todos pelas respostas que nos ajudaram a entender esta primeira parte da nossa lição. Já nessa segunda parte da nossa lição, nos serão apresentadas 2 lições práticas para as nossas vidas. Vamos à primeira. De olho na vida. Em meio aos conflitos, considere os ensinos de Jesus. Considere aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus estava enfrentando forte oposição ao seu ministério. Os fariseus procuravam a todo custo manchar sua reputação e descredibilizar a sua palavra. Mesmo assim, em meio aos conflitos, estavam os discípulos ouvindo e aprendendo os ensinos do seu mestre. Dos lábios de Jesus, eles ouviram as instruções sobre fé, exemplo, humildade, harmonia, perdão, fidelidade, abnegação e graça. O verdadeiro discípulo sabe que não é detentor de todo conhecimento. Ele se abre de modo constante ao aprendizado. Em um tempo em que muitas pessoas se deixam levar pelas emoções, Jesus nos convida a estar atentos aos seus ensinos. Ele convida: aprendei de mim. Muitas ideologias buscam pôr em dúvida a palavra de Deus. Contudo, esse tipo de conflito não deve nos impedir de continuar atentos aos ensinos de Cristo. Guardemos esses ensinamentos em nossos corações e assim evitaremos pecar contra Deus. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muito bem. Teremos agora a pergunta de número 5, que será respondida pela irmã Simone. A paz, irmãos. Eu irei responder a 5ª pergunta. Em um tempo em que muitas pessoas se deixam levar pelas emoções, Jesus nos convida a estar atentos aos seus ensinos. Você entende que essa frase retrata a realidade de muitos cristãos da atualidade? Justifique sua resposta. Bem, irmãos, a despeito de muitos pseudo-cristãos que eu acredito que há, eu creio pela fé que sim, enquanto Deus olha para baixo procurando os seus servos, Ele encontra sim crentes comprometidos com a palavra, crentes que procuram entender a vontade de Deus por meio do estudo dela. E por isso estamos aqui, inclusive, né? Por isso fazemos o estudo da palavra de Deus semana a semana, porque queremos sim aprender e de fato colocar e trazer para a nossa prática cristã, no nosso dia a dia, aquilo que temos aprendido. Mas para isso é necessário muita humildade, porque o cristão ele precisa reconhecer-se como alguém que tem falhas, que não é detentor do saber, do conhecimento todo, e que nós sempre estaremos procurando aprender e desenvolver a nossa fé e a nossa prática cristã. Então isso requer temor a Deus, humildade, nos debruçar diante da palavra realmente com desejo de aprendê-la e mudar se necessário for. Eu acredito sim que Deus encontre servos fiéis nos tempos de hoje para a glória do nome dele. É isso. Amém. Obrigado, Simone. Que Deus te abençoe. Após termos visto a primeira aplicação prática para as nossas vidas, onde aprendemos que em meio aos conflitos devemos considerar os ensinos de Jesus, vamos à segunda aplicação. Em meio aos conflitos, pratiquemos os ensinos de Jesus. Os adversários de Jesus, por mais que tentassem, não conseguiram desqualificar os ensinos dele, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora,
tanto os escribas quanto os fariseus ensinavam o que não praticavam. Ensinavam uma coisa, mas faziam outra. Por isso, Jesus fez questão de orientar os seus discípulos a não agirem com hipocrisia, para que não fossem hipócritas, que praticassem o que estavam ensinando. O Evangelho de Jesus é teórico e ao mesmo tempo ele é prático. Em Lucas 8:21 está registrado: mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Em meio aos conflitos, cabe ao cristão manter sintonia em sua vida. Não podemos recuar diante das pressões inimigas. A nossa obediência a Cristo não depende das circunstâncias favoráveis. Logo, a fé, o exemplo, a humildade, a harmonia, o perdão, a fidelidade, a abnegação e o entendimento da graça devem pertencer ao nosso estilo de vida. Amém? Amém. Teremos agora a pergunta de número 6, que será respondida pela diaconisa Neuza Freitas. Vamos à pergunta. Respondendo à pergunta 6 da nossa lição dessa semana. A pergunta é o seguinte: o Evangelho de Jesus é teórico e ao mesmo tempo prático. Você entende que essa frase retrata o seu estilo de vida? Sim, retrata o meu estilo de vida. Mesmo passando por adversidades, nós devemos nos manter fiéis a Deus e aos princípios da sua palavra, mesmo que isso nos traga dores e abnegação. Essa é a minha opinião. E os irmãos quiserem comentar, fica à vontade. Obrigado, diaconisa Neuza, que o Senhor te abençoe. Após termos visto a primeira aplicação prática para as nossas vidas, onde aprendemos que em meio aos conflitos devemos considerar os ensinos de Jesus, e a segunda aplicação, que em meio aos conflitos devemos praticar os ensinos de Jesus, vamos ao desafio da semana. Desafio da semana. No estudo de hoje, vimos que a postura de Jesus diante do conflito gerado pela perseguição ao seu ministério terreno foi de orientar os seus discípulos acerca dos princípios relacionados à fé, ao exemplo, à humildade, à harmonia, ao perdão, à fidelidade, à abnegação e à graça. Tais ensinos devem ser considerados e devem ser praticados, mesmo em meio às perseguições. Portanto, como desafio, escolha um desses princípios ensinados por Jesus e analisados no estudo de hoje aqui em nossa escola bíblica para colocar em ação no decorrer dessa semana. Olha, como sugestão, escolha aquele que você tem mais dificuldade em praticar. Antes você ora a Deus, você pede a Ele uma estratégia ideal para o cumprimento deste propósito. Certamente que Deus irá lhe conduzir em direção ao êxito nesta missão. Faça de coração e esteja certo da bênção do Senhor em sua vida. Muito bem. Após termos visto o desafio da semana, vejamos agora o nosso momento missionário. Teremos agora o momento missionário pelo pastor Geraldo Barros. A paz do Senhor a todos. É com muita alegria que estou falando com todos vocês. Estamos passando por um momento muito difícil nas nossas vidas, mas com a certeza que o Todo-Poderoso Deus está nos guardando, nos protegendo, pois o próprio Jesus diz na sua palavra que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Eu quero falar com você, meu irmão,
minha irmã, jovens que congregam na igreja da Vila Maria, sobre os nossos PGs. Tem sido uma bênção. Deus tem operado assim grandemente. Milagres de cura, restauração, libertação. Deus tem alcançado vidas para o seu reino através do Espírito Santo. Tem trazido paz, alegria, a paz que excede todo entendimento. É isso que Deus tem nos dado nos nossos PGs. E eu queria convidar você que ainda não faz parte, que ainda não está participando de nenhum dos nossos PGs, ou se você quiser organizar um, seja bênção para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus amigos, enfim, deixa Deus te usar. É muito simples, é só baixar um link chamado Zoom, é de graça. E com certeza você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Os nossos PGs, eles estão funcionando da seguinte forma. Segunda-feira, PG Betel, líder, diácono Júlio Cipriano. Às terças-feiras, nós temos o nosso PG Jovem Adultos, liderado pelo nosso jovem Felipe e Fernanda. E nós temos também o nosso PG Worships, liderado pelo jovem Mateus. Na quinta-feira, nós estamos com 2 PGs. PG Esperança, liderado pelo diácono Silas. E temos também o PG das Mulheres, liderado pela nossa irmã Simone. Nas sextas-feiras, nós também temos 2 PGs. O PG da Amizade, liderado pelo diácono Rafael, e o PG Rangers, liderado pelo jovem Estevão. Aos sábados, nós temos um PG liderado pelo presbítero Carlos, chamado A Tantos Quantos Nosso Deus Chamar. Participe, meu irmão, e seja uma bênção na vida das pessoas que estão precisando neste momento. Estamos esperando por vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Geraldo. Sigamos em frente com os nossos pequenos grupos. Que o Senhor continue abençoando sua vida. No próximo sábado, dia 6 de junho, estudaremos a lição de número 10 com o título Religiosos de Plantão, com o objetivo de verificar as denúncias apresentadas por Jesus acerca da religiosidade tão presente nos líderes judeus daquela época. Não perca, por gentileza, a continuidade do nosso estudo no próximo sábado em nossa escola bíblica. Vamos agora cantar o hino final da nossa escola bíblica de número 309 do HBJ com a irmã Maria Cruz. Queres neste mundo ser um vencedor? Cantemos juntos. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vive muitos a penar, cuja os corações
te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Que lindo louvor. Que Deus nos abençoe. Agora convido novamente vocês a fecharem seus olhos. Seremos elevados a Deus em oração para finalizar a nossa escola bíblica, a oração feita pela diaconisa Rosinha. Oremos todos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui agora para levar esta oração ao teu trono, Senhor. Meu Deus bendito, eu vou te agradecer pela escola bíblica que foi ministrada nesta manhã. Nós te agradecemos pelo privilégio de aprender mais da tua palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, porque tens sustentado as nossas vidas. E nós pedimos, meu Deus, que continues nos ajudando, nos abençoando. Precisamos de ti, meu Deus. Abençoa o teu povo em todos os lugares. Dá-nos da tua graça, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final da nossa escola bíblica. Obrigado a todos vocês que nos auxiliaram nos louvores, nas orações, nas respostas, e a você que participou com a gente aí sentadinho em sua casa. Muitíssimo obrigado. Que o Senhor continue abençoando sua vida, o seu lar. Aguardamos vocês no próximo sábado, às 9 horas, para mais uma escola bíblica. Daqui a pouco, daremos início ao nosso culto de adoração. Aguardamos você para cultuar conosco. Que Deus te abençoe.